Conta a lenda que o pé de garrafa é um ser que habita florestas do Paraná. Não há evidências da origem dessa lenda. Segundo afirmam muitas pessoas, este ser é muito difícil de aparecer para uma pessoa, pois muitos dizem que ele evita ao máximo o contato, entretanto costuma atrair as pessoas quando quer. Muitas pessoas que já ouviram ou que conhecem pessoas que já ouviram, dizem que ele apresenta as seguintes características: possui corpo de um homem, pode ser de cor negra ou branca, tem um umbigo branco, corpo coberto de pelos, possui apenas um olho e um chifre localizados na testa, apenas um braço, mão com grandes garras e uma perna que não possui pé e sim um formato de fundo de garrafa, o que lhe dá o nome. Dizem que ele costuma gritar para alguém informar o caminho na mata. As pessoas que escutam seu pedido de ajuda não devem responder, pois ele seguirá a pessoa. Dizem que só se consegue escapar do pé de garrafa se atingir o seu umbigo branco, onde está sua fraqueza. Assombração que vive pelas matas piauiense. Solta gritos ensurdecedores que desorientam as pessoas, fazendo com que percam o caminho. Por onde o pé de garrafa passa é possível encontrar pegadas redondas na terra úmida, inclusive, é a partir desse fato que surgiu o nome da lenda. Algumas pessoas contam que ninguém conseguiu ver o pé de garrafa direito, é só as pegadas ou um vulto correndo e gritando pelas matas, por isso ele não tem uma descrição física definida. Além do Piauí, que foi uma das primeiras regiões onde se registrou a lenda, o pé de garrafa também já fez aparições pelo Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Uma das narrativas mais clássicas quando se fala do pé de garrafa é a do caçador que se salvou subindo numa árvore. Ela é contada há tanto tempo que já era registrada no século XIX. Conta-se. Frequentemente esta lenda nos sertões do Piauí, andavam dois sertanejos à caça, até se perderem um do outro. Um deles, depois de andar desesperadamente pelas matas, começou a gritar pelo companheiro, num gritar rouco e atormentador. Uma voz o respondia, pelo que se animava a gritar mais e caminhar em direção do grito, que por sua vez também se aproximava. Depois de certo espaço de tempo, o sertanejo, perdido na solidão das matas, viu uma coisa enorme surgir dentre as árvores, grande, alta, medonha, terrivelmente a meter medo. Frio de medo, lutando pela vida, pôde subir a uma árvore muito alta, pelo que o animal não pôde vê-lo, visto como era de um formato que não podia olhar para cima. O pé de garrafa irritou-se e estrugiu medonhamente debaixo da árvore, tirando em seguida de debaixo de um braço o quarto de um homem, que mordeu gostosamente. Desde então os caçadores do sertão, quando se perdem dos companheiros, raras vezes gritam, com medo da aparição do pé de garrafa. Os gritos do pé de garrafa funcionam como verdadeiras armadilhas para quem adentra as matas do Piauí. Se a pessoa responder, ele vai encontrá-la mais cedo ou mais tarde, pondo uma dúvida na nossa mente: quem é a caça e quem é o caçador. Às vezes esses gritos não servem apenas para atrair as possíveis vítimas, eles também desnorteiam e dão a impressão de vir de todos os lados ao mesmo tempo, fazendo as pessoas se perderem cada vez mais, sem se depararem com o pé de garrafa ou com um caminho de volta para casa. Não o veem ou o veem raramente. Ouvem sempre seus gritos estrídulos, ora amedrontadores, ora tão familiares que os caçadores procuram-no, certos de tratar-se de um companheiro. E quanto mais rebuscam, menos o grito serve de guia, pois, multiplicado com todas as direções, atordoa, desvaira, enlouquece. Quem encontrar o pé de garrafa pode correr o risco de ser levado para o encante e não retornar mais. Há quem acredite que o pé de garrafa só começa a gritar após a meia-noite. Pelas trilhas onde esse bicho passa é possível encontrar marcas redondas parecidas com o fundo de uma garrafa. O infeliz que tiver o azar de passar por cima dessas marcas recebe uma enorme carga de azar. Dizem que quando um caçador ouve seu grito pode voltar logo para casa, pois sua noite já foi amaldiçoada e ele não conseguirá mais pegar nenhuma caçada. Isso ocorre porque o grito do pé de garrafa afasta todos os animais das proximidades. A crença popular diz que ele não é intencionalmente perverso, mas seu grito o torna fatal. Um protetor da floresta? Um monstro? Uma assombração? Um caçador de seres humanos? A lenda do pé de garrafa é carregada de mistérios.
O certo é que suas pegadas e gritos percorrem as matas do Piauí há muitos anos, deixando marcas não só pelo chão, mas também em seu povo. Contam os anciões que o pé de garrafa só ataca caçadores, solta fortes assobios para comunicar que é dono do território. Se ele pegar um caçador com caça, ele aprisiona a alma do caçador, fazendo com que a vítima volte para casa hipnotizada e sem vontade de viver. As únicas formas de fugir do pé de garrafa é atravessando um ponto de água corrente ou acertando um. O uirapuru é um pássaro da Amazônia brasileira, com um belo e raro canto. Quando canta, toda a floresta fica em silêncio para ouvir sua melodia. Diz a lenda que o uirapuru já foi um jovem índio apaixonado pela esposa do cacique de sua tribo. Os dois se amavam, mas ela já estava casada com o líder da tribo. Então, quando o chefe os pegou juntos, ele expulsou o jovem da comunidade. Para amenizar seu sofrimento, o jovem implorou a Deus Tupã que o ajudasse. Dessa forma, o Deus Tupã simpatizou com sua causa e o transformou em um passarinho cinza que canta poucas vezes por ano uma melodia perfeita e lindamente elaborada. Então, o uirapuru voltou para a aldeia onde encantou a todos com sua música, principalmente sua amada. Assim, com a bênção do Deus Tupã, ele poderia mais uma vez estar perto dela. Dizem que o canto e a presença do uirapuru trazem boa sorte. Como resultado, por acreditarem na lenda, ele é bastante procurado e atualmente corre perigo de extinção. O uirapuru possui 12 centímetros de comprimento e pesa pouco mais de 20 gramas. Além disso, possui plumagem pardo-avermelhada, cauda vermelha, bico forte e pés grandes. Exclusiva da floresta amazônica, a espécie vive sozinha ou em casais. No período reprodutivo, macho e fêmea constroem um ninho com folhas secas. Dessa forma, eles procuram espaços em árvores com grandes colônias de formigas para garantir a proteção da estrutura. Essa criaturinha tímida que tem coloração que se mistura com a da floresta, canta apenas ao amanhecer e ao pôr do sol, e somente durante 2 semanas por ano. Uma outra lenda sobre o uirapuru conta que havia 2 índias apaixonadas pelo mesmo cacique. Sabendo disto, ele prometeu casar com a que tivesse a melhor pontaria na flecha. Após a competição, ele cumpriu o prometido. Entretanto, a índia perdedora, chamada Oribici, chorou tanto que suas lágrimas chegaram a formar um rio. Por outro lado, ela percebeu que o cacique amava muito a sua esposa. Sendo assim, ela optou por desistir daquele amor. Vendo o sofrimento e a resignação da jovem, o grande Deus Tupã resolveu ajudá-la. Então, ele a transformou em um pássaro, para que, do alto, ela pudesse sempre ver o seu amado. Além disso, deu-lhe também um canto belíssimo, capaz de enfeitiçar todos os outros pássaros da floresta, compensando-a assim pelo amor não correspondido. Por fim, existe outra lenda com o mesmo contexto, que destaca que a flecha de uma índia apaixonada atingiu um pássaro de plumas vermelhas e de canto perfeito, transformando-o em um guerreiro forte e belo. Contudo, havia um feiticeiro de aparência deformada, que amava a índia e sentia ciúmes do guerreiro. Sendo assim, ele tocou uma melodia com uma flauta encantada, e fez com que o guerreiro desaparecesse para sempre. Segundo a história, o guerreiro teria se transformado num pássaro de lindo canto que se escondia nas matas da Amazônia. Segundo a lenda, trata-se do próprio uirapuru. Entre algumas tribos indígenas da Amazônia, o uirapuru é um pássaro mágico que traz muita sorte. De acordo com a crença popular da região amazônica, acredita-se que quem consegue ver um uirapuru ou ouvir seu canto terá sorte. O uirapuru é frequentemente representado na cultura popular e na literatura brasileira como um símbolo de amor não correspondido, paixão e beleza. Uma das lendas diz que a pessoa que ouvir o canto do uirapuru será abençoada com boa sorte. O uirapuru tem um canto único entre os pássaros. Ele é capaz de cantar durante 10 ou 15 minutos seguidos sem repetir uma nota sequer da melodia. É raramente visto na natureza, mesmo em locais conhecidos por terem vários indivíduos, graças à sua grande agilidade, o que aumenta ainda mais o mistério. Assim, ao longo dos anos, muitas lendas foram surgindo a seu respeito. Algumas dessas lendas são inofensivas, não oferecem riscos ao uirapuru. Outras contribuem diretamente para que essa linda espécie esteja ameaçada de extinção.
Uma das lendas diz que a pessoa que ouvir o canto do Uirapuru será abençoada com boa sorte e poderá fazer um pedido, que certamente será realizado. Essa lenda provavelmente tem origem na raridade que é se ouvir o canto desse pássaro tão especial, já que ele ocorre somente pelo período de 15 a 20 dias ao longo de todo o ano, durante a preparação do ninho. Outra lenda, que ameaça muito a sobrevivência do Uirapuru, diz que enterrar o pássaro em frente a um estabelecimento comercial é garantia de sucesso e boas vendas, bem como andar com uma pena do pássaro ou um pedaço do seu ninho junto ao corpo é capaz de atrair amor, paixão e fidelidade eterna. Há muito folclore em torno do Uirapuru, mas uma das histórias mais bonitas fala do amor proibido entre um guerreiro e a filha do cacique da tribo. O guerreiro teria pedido ao deus Tupã que o transformasse em um pássaro, para que pudesse ficar próximo à jovem e alegrá-la com seu canto. Segundo a lenda, o cacique notou esse canto único e passou a caçar o pássaro para tê-lo cantando apenas para si, fazendo com que o Uirapuru se escondesse na floresta. Desde então, o Uirapuru passou a cantar pela manhã e à noite. O bicho-papão é um dos personagens do folclore mais conhecidos da cultura popular infantil. Esse monstro está presente nas histórias contadas em quase todos os povos do mundo. No Brasil, ele é conhecido em todas as regiões. O bicho-papão está presente no imaginário de todas as crianças brasileiras. Desde pequenos ouvimos falar de um suposto monstro que aterroriza as crianças malcriadas e mal educadas. Esse monstro tem uma aparência assustadora e aparece no quarto das crianças desobedientes. Ele fica embaixo da cama, atrás da porta ou dentro do armário para assustá-las enquanto elas dormem. Além disso, ele come as crianças teimosas. Em algumas versões da lenda, o bicho-papão permanece no telhado das casas, analisando o comportamento das crianças da residência. Em relação à sua aparência não há um consenso. Para alguns trata-se de um monstro muito grande e gordo, que tem os olhos vermelhos. Para outros, ele possui formas que se assemelham às da cuca. Há ainda algumas versões que afirmam que o personagem tem o poder de mutação e, assim sendo, se transforma em diversas formas animais. O bicho-papão é muitas vezes confundido com a cuca, outra personagem do folclore brasileiro. Ela é uma bruxa muito feia, com alguma idade, e que possui cabeça de jacaré. Ambos estão associados à desobediência das crianças. Contudo, enquanto a cuca rapta as crianças malcriadas, o bicho-papão aparece em suas casas para assustá-las. As duas lendas apresentam um mesmo propósito educativo: as crianças têm de ser obedientes aos pais e respeitar as regras impostas. Além da cuca e do bicho-papão, o homem do saco também está presente no imaginário das crianças no Brasil. Essa figura da cultura popular leva um grande saco onde aprisiona as crianças desobedientes. Uma das canções de ninar mais conhecidas no Brasil é Nana Neném, que faz referência ao bicho-papão e à cuca. As crianças que não querem dormir na hora certa, são levadas pela cuca ou devoradas pelo bicho-papão. A história do bico-papão é muito comum na Península Ibérica, Portugal e Espanha. Ainda que seja diferente no aspecto, ele possui a mesma finalidade: aterrorizar e comer as crianças desobedientes. Bicho-papão é um ser imaginário pertencente ao folclore brasileiro e com data e local de origem incertos. Seu nome se relaciona a algumas versões da lenda nas quais ele se alimenta de crianças desobedientes. Existem fontes do século XV, da Península Ibérica e da Grã-Bretanha, que o citam, mas sua lenda provavelmente já era contada muito antes. A lenda do bicho-papão é contada para crianças em diversos países do mundo há séculos. Como é uma lenda que ocorre há muito tempo e em diversos lugares, ela também possui diversas versões, alterando-se de geração a geração. Mesmo dentro de uma mesma comunidade, ou da mesma família, a lenda do bicho-papão e a aparência dele podem variar. De modo geral, o bicho-papão é um ser mítico que pune, por algum motivo, as crianças, geralmente por meio de violência física, rapto ou mesmo devorando-as. Daí o nome no Brasil ser bicho-papão, ou seja, o bicho que papa, que se alimenta. A lenda geralmente é utilizada para amedrontar as crianças, fazendo com que obedeçam às ordens dos adultos e evitando que frequentem lugares perigosos ou que pratiquem ações que possam colocá-las em risco. A aparência do bicho-papão varia bastante.
No Brasil, ele é geralmente representado como um ser bípede, com 2 braços e aparência monstruosa. Em algumas culturas, ele é descrito apenas como um vulto, como algo visto apenas pela visão periférica. Em outras culturas, eles são seres pequenos, semelhantes aos duendes, e podem se esconder dentro de casa, em gavetas ou armários, por exemplo. Por se tratar de uma manifestação cultural muito antiga e abrangente geograficamente, é impossível estabelecer a época e o local de origem do bicho-papão. O mais provável é que a história se originou de forma independente, em diversas regiões e momentos diferentes. É possível que crianças que estejam amedrontadas, e que nunca ouviram falar em bicho-papão, criem seres semelhantes em sua imaginação. Existem fontes sobre o bicho-papão do século XV, na Inglaterra, onde ele é chamado de Boeman, e da Espanha, onde ele é chamado de El Cocó. Alguns pesquisadores do folclore defendem que os mitos da cuca e do bicho-papão têm uma origem, sendo a personificação masculina e feminina desse único ser mitológico ancestral. Além do gênero, bicho-papão e cuca se diferem pela aparência. Aquele, mesmo no Brasil, é representado e imaginado de formas diferentes, podendo ser uma figura humana, um monstro, um vulto e ainda ter outras formas. Já esta, no Brasil contemporâneo, não sofre muita alteração em sua representação. Na Península Ibérica, onde o mito da cuca se originou, ela era representada de diversas maneiras, principalmente como uma idosa ou um ser híbrido com características humanas e de dragão. No Brasil, após o Sítio do Pica-Pau Amarelo, escrito por Monteiro Lobato a partir da década de 1920, a pisadeira é uma lenda do folclore brasileiro, muito popular no interior dos estados de Minas Gerais e São Paulo. Mas em algumas regiões do sul do Brasil ela também é contada. De acordo com esta lenda, a pisadeira é uma mulher de aparência assustadora. Ela é alta e magra, possui unhas grandes em dedos compridos e secos, olhos vermelhos e arregalados, nariz comprido para baixo e queixo grande. Assim como suas gargalhadas que mostram seus horríveis dentes verdes. Depois de entender qual é a aparência da pisadeira, você deve estar torcendo para nunca encontrá-la. E o melhor jeito de impedir que isso ocorra é entendendo o que pode atrair essa assombração e como ela pode se manifestar na sua vida. Durante o dia, a pisadeira fica escondida entre os telhados das casas, observando as pessoas que moram dentro delas. Após o jantar, ela identifica quem está indo dormir de barriga cheia, por ter comido muito ou por não ter esperado o final do processo de digestão. Com um alvo em mente, ela desce do telhado, entra no quarto da pessoa e se prepara para o ataque. A pisadeira se posiciona em cima da barriga do indivíduo escolhido e começa a pisar sobre ela, com muita força e crueldade. Diferentemente do que se pode imaginar, a personagem não é discreta. Para garantir que será vista pela pessoa que está sendo atacada, a pisadeira cai na gargalhada. Apesar do barulho, quem está sofrendo com os pisões não consegue pedir ajuda ou se mover, sentindo falta de ar e muito pânico. No entanto, há uma forma de se proteger dela. Aprenda! Uma vez que a lenda da pisadeira é conhecida em todo o Brasil, muitas cabeças pensantes já se juntaram para definir uma maneira de afastar essa figura terrível. Se você acredita no poder do conhecimento popular, só precisa esfregar os pés um no outro 3 vezes e batê-los um no outro antes de dormir, então a pisadeira vai te deixar em paz. Por outro lado, se a pisadeira aparecer para você durante a madrugada, o ritual que mencionamos anteriormente pode garantir que ela não retorne ao seu quarto. Dessa maneira, você terá um sono mais tranquilo, como se você tivesse acordado de um pesadelo. Inclusive, a pisadeira é frequentemente interpretada como uma metáfora para a paralisia do sono. Isso porque, quando isso acontece, uma pessoa pode visualizar uma criatura aterrorizante e sentir dificuldade para se movimentar ou pedir ajuda, como a lenda descreve. Você acabou de aprender uma dica do conhecimento popular para afastar a pisadeira ou para impedir que ela retorne para o seu quarto. Porém, se você quer uma solução mais lógica para expulsar essa personagem, deve procurar auxílio médico. O motivo disso é que a pisadeira que você visualiza pode ser um sinal de paralisia do sono, como vimos anteriormente, que só pode ser tratada por profissionais. Então, se a falta de ar no meio da madrugada está te impedindo de viver normalmente, procure ajuda o mais rapidamente possível.
Apesar de sua aparência quase esquelética, a pisadeira apresenta um peso descomunal, assim como uma força muito grande para alguém de seu porte físico. Algumas pessoas que foram atacadas pela pisadeira afirmaram não terem visto nada, só sentindo a presença e o peso da criatura. Já outros relataram terem sentido e visto ser em toda a sua feiura característica. As vítimas contam também que enquanto a pisadeira os asfixiava costumava emitir enormes gargalhadas de prazer. E para o pavor das vítimas, somente elas puderam escutar, as outras pessoas da casa relatam não terem escutado nada, somente o grito de desespero da vítima quando a pisadeira cessava o ataque. O tempo de duração do ataque costuma variar bastante, de poucos segundos a alguns muitos minutos e em alguns casos até mesmo horas. Existem muitas mortes ocorridas enquanto as pessoas estavam dormindo que são associadas à pisadeira. Mesmo os sortudos que conseguem se desvencilhar do assustador ataque não podem baixar a guarda nunca, já que a entidade se alimenta do medo deles. Portanto, a chance de ocorrer um segundo ataque é grande, então você ouve uma explosão de risadas. Você sente aquele cheiro forte e pútrido. A sombra começa a se mover, e você percebe que parece uma velha bruxa. O riso te assusta, e você tenta gritar, mas nada sai do seu corpo. Nenhum ruído. Você está com tanto medo que as lágrimas começam a cair pelo seu rosto. Você a vê rastejando em sua cama. Agora, você a vê discutindo dentes irregulares enquanto ri do seu desconforto. Ela coloca um pé no seu peito e coloca todo o seu peso em você. Você não pode respirar. Esta noite é sua última noite na Terra. Sua família está do lado de fora da porta, mas você não pode gritar por socorro. De repente, você está livre e não há nada em seu quarto. Você pode se mover novamente. Você é capaz de falar. Agora você pode chorar de verdade. Esta noite você teve sorte porque geralmente a pisadeira ou a bruxa velha leva suas vítimas quando ela vem. Talvez da próxima vez você não tenha tanta sorte. Não se sabe ao certo como exatamente a lenda surgiu, mas está diretamente relacionada aos pesadelos e sono conturbado que as pessoas têm quando vão dormir logo depois de fazer uma refeição pesada. É mito de origem portuguesa que ocorre em São Paulo e parte de Minas Gerais. Entretanto, a crença que uma intervenção maléfica de um fantasma ou demônio seja a causa do pesadelo é comum a quase todos os povos do planeta desde os tempos da antiguidade. Em Portugal, é o fradinho da mão furada. No Nordeste brasileiro, os sertanejos acreditam numa velha ou num corpo seco. É uma lenda do folclore brasileiro sobre um defunto amaldiçoado que vaga na terra por não ser aceito nem no céu, nem no inferno. O corpo seco é uma lenda do folclore brasileiro que fala de um defunto que foi amaldiçoado a vagar pela terra depois de ser rejeitado por Deus e pelo diabo. O motivo da rejeição seriam as maldades que ele teria cometido em vida, fazendo dele um ser tão asqueroso que nem mesmo a terra queria sua carne. É uma lenda popular no sudeste e sul do Brasil. O folclore brasileiro é muito rico, e muitas de suas lendas possuem contornos regionalizados, sendo muito fortes em determinadas partes do país e desconhecidas ou pouco conhecidas em outras. Esse é o caso do Corpo Seco, lenda muito conhecida no sul e sudeste, sobretudo nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Apesar de ser muito conhecida nesses estados, a lenda do Corpo Seco pode, ainda, variar neles, assumindo formas peculiares a uma região. Essa lenda é de origem europeia e foi trazida para o Brasil, possivelmente, pelos portugueses. Estudiosos dizem que ela pode ser encontrada em outras regiões do país, como o Nordeste. O Corpo Seco foi amaldiçoado por conta das maldades que cometeu em vida. A lenda tradicional conta que ele torturou e assassinou a própria mãe. Entretanto, variações regionais da narrativa apontam que Corpo Seco foi um homem conhecido por cometer inúmeras maldades contra familiares e desconhecidos. Outras variações apontam-no como aquele que fez uma promessa para Deus e não a cumpriu. O Corpo Seco é um ser amaldiçoado, mas sua única ação, segundo as lendas, é aterrorizar aqueles que o enxergam. Uma variação da lenda relaciona-o com o bradador, outra narrativa folclórica sobre uma alma penada que vaga pelas madrugadas invadindo propriedades de pessoas e emitindo sons assustadores. Assim, o Corpo Seco seria a morada física do bradador, a alma penada.
Essa convergência das duas lendas é presente no estado do Piauí. Ao contar a lenda, os antigos tinham a intenção de alertar para o que acontecia com um filho que maltratasse os pais, ou o inverso. O mesmo acontecia com qualquer pessoa que maltratasse um padre, pois conforme era transmitido, os padres tinham que ser muito respeitados por todos. Assim como se falava no aspecto seco do corpo de um pecador depois de morto, também se falava no oposto, uma vez que o corpo das pessoas que tinham sido muito boas mantinha-se conservado. Em Cambira, município do estado do Paraná, a população conhece a lenda do corpo seco, com origem na década de 50. Segundo os habitantes de Cambira, Corpo Seco era um homem que tinha prometido ir a pé à cidade Aparecida do Norte se ficasse rico. O homem, um imigrante alemão conhecido como Erwin Schindler, enriqueceu. Ele fundou a Fazenda Ubatuba, que chegou a ser uma das maiores produtoras de café da sua região, e como prometido, foi à cidade da Aparecida do Norte, mas de avião, em vez de ir a pé. Em outra versão, o homem teria morrido durante a viagem. Hoje, segundo os populares, no local onde o homem foi enterrado, os caminhoneiros que passam são surpreendidos com alguém batendo na janela, pedindo carona para Aparecida do Norte. Mas, quando chegam ao local onde o Corpo Seco teve o acidente, o homem que tinha pedido carona desaparece do caminhão. Apesar das diferenças de região para região, as lendas, transmitidas oralmente pelas gerações, servem como um ensinamento. Através da sensação do medo de fazer coisas erradas, tal como desrespeitar as pessoas e não cumprir as suas promessas, a ideia era inibir certos comportamentos. Muitas pessoas que acreditam em lendas e são supersticiosas têm medo de caminhar em estradas desertas do interior, pois acham que podem ser atacadas por esta assombração. Muitos pais e avós, moradores destas regiões, também contam esta lenda para as crianças para provocar medo e evitar que elas saiam sozinhas por regiões desconhecidas. Na versão de algumas regiões, o corpo seco é dito como um ser que vive nas árvores sugando a seiva para tentar se alimentar, deixando as árvores secas por onde passa. No dia em que esse garoto faleceu, a lenda diz que nem o céu e nem o inferno o aceitaram, então teve que ficar na terra, mas ele não ficou tanto tempo enterrado, então saiu e virou uma criatura maligna que fica grudada nos troncos da árvore. Dizem que ele se liberta da árvore pelas 20 horas. Cada pessoa que passa perto dele, ele dá um abraço de morte, pois tem unhas compridas e esmaga a pessoa no seu abraço. Aqui no interior do Paraná há uma variante desta lenda. Conta-se que, quando uma pessoa passa perto do corpo seco, ele pula na pessoa e suga todo o seu sangue. Se não passar ninguém perto, ele vai morrer, porque se alimenta do sangue humano, semelhante a um vampiro. A fama da lenda foi tão grande que acabou gerando um ditado popular: quem bate na mãe fica com a mão seca. Já em Ituiutaba, Minas Gerais, há outra variação desta lenda, onde conta-se que o corpo seco, depois de ser repelido pelo céu e pelo inferno várias vezes, é levado por bombeiros a uma aparente caverna em uma serra que fica ao sul do município. Dizem que quem passa a noite pela estrada de terra que margeia Serra do Corpo Seco, consegue ouvir os gritos do criatura ecoando de dentro da caverna. A outra versão da lenda sobre ele diz que o Corpo Seco era na verdade um fazendeiro muito egoísta e mesquinho, que apanhava suas frutas para que todos não pegassem e depois de morto fica cuidando das suas frutas e mata quem chega perto do seu pomar. Esta versão é menos conhecida, porém muitas pessoas decidem por acreditar nela.